Divina Escritura nos clama, irmãos, dizendo: todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Ao dizer isso, mostra-nos que toda exaltação é uma espécie de soberba. E o profeta diz que se resguardava dela, dizendo: Senhor, o meu coração não se ensoberbeceu, nem os meus olhos se mostraram altivos. Nem aspirei às grandezas, nem às coisas mais elevadas sobre a minha capacidade. Porque, se eu não tinha sentimentos humildes e, pelo contrário, elevei meu coração, como um menino apartado já do peito de sua mãe, assim seja tratada a minha alma. Portanto, irmãos, se quisermos atingir o ápice da suma humildade e alcançar rapidamente a exaltação celeste, que pode ser obtida pela humildade na vida presente, por meio de nossos atos, devemos erigir a escada que apareceu no sonho a Jacó, por meio do qual os anjos subiam e desciam. Entendemos a subida e a descida significam descer pela exaltação e subir pela humildade. A escada ereta significa nossa vida neste século, que é erguida aos céus pelo Senhor, quando temos um coração humilhado. Os lados da escada significam nosso corpo e alma, nos quais a vocação divina inseriu diversos graus de humildade e disciplina. O primeiro grau de humildade consiste em ter sempre diante dos olhos o temor de Deus, evitando todo esquecimento, sempre recordando de tudo o que Deus mandou, de tal modo que sempre rememore no espírito o inferno, reservado aos pecados dos que desprezam a Deus, e a vida eterna, preparada para os que o temem. Guardando-se toda hora de seus pecados e vícios, isto é, dos desejos do pensamento, da língua, das mãos, dos pés e da vontade própria, pense que Deus sempre o vê dos céus a todo instante, e que seus atos são vistos pela divindade em todo lugar, e são anunciados pelos anjos a toda hora. Para nos demonstrar isso, o profeta diz que Deus está sempre presente em nossos pensamentos, dizendo: Tu, ó Deus, sondas os corações e as entranhas, e o Senhor conhece os pensamentos dos homens, e de longe penetrastes os meus pensamentos, e também o pensamento do homem te louvará. Para que cuide sempre das suas cogitações perversas, diga sempre o irmão em seu coração: conservar-me-ei sem mácula diante dele, e guardar-me-ei de minha iniquidade. Devemos, pois, tomar cuidado com os maus desejos, pois a morte ronda as portas do prazer. Daí dizer a Escritura: não te deixes ir atrás de tuas paixões. Portanto, se os olhos do Senhor contemplam os bons e os maus, e se o Senhor olha do céu para os filhos dos homens, para ver se há quem tenha prudência, ou quem busque a Deus, e se os anjos encarregados de nós anunciam ao Senhor dia e noite as nossas obras, devemos cuidar a todo instante, irmãos, para que, como diz o profeta no Salmo, tendo-nos extraviado e nos tornado inúteis, Deus, que nos perdoa agora, porque espera misericordiamente que nos convertamos, não nos diga no futuro: isso fizeste e eu me calei.
O segundo grau de humildade é quando, não amando sua vontade, a pessoa não se deleita em atender a seus desejos, mas imita em atos e palavras do Senhor, que disse: porque vim não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ademais, diz uma escritura: a vontade produz pena, a necessidade engendra uma coroa. O terceiro grau da humildade é quando, por amor de Deus, a pessoa se submete à total obediência ao seu superior, imitando o Senhor, do qual disse o apóstolo: feito obediente até a morte. O quarto grau de humildade é quando, sofrendo dificuldades, contrariedades ou até mesmo injustiças, ao obedecer à consciência, permanece calada e abraça a paciência. Perseverança, não se cansa nem desiste, pois diz a Escritura: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E também, fortifique-se o teu coração e espera no Senhor. Mostrando que o fiel deve estar pronto para suportar todas as adversidades pelo Senhor, diz o apóstolo, na pessoa dos que sofrem: por ti somos entregues à morte todos os dias, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Tendo esperança segura na retribuição divina, perseveram alegres, dizendo: mas de todas estas coisas saímos mais que vencedores, por aquele que nos amou. E diz a Escritura em outro lugar: porquanto nos provastes, ó Deus, como fogo nos acrisolastes, como se acrisola a prata, deixaste-nos cair no laço, carregaste da tribulação as nossas costas. Para mostrar que devemos nos submeter a um superior, continua, dizendo: puseste homens sobre as nossas cabeças. Contudo, cumprindo pacientemente o preceito do Senhor em meio às dificuldades e injustiças, dão a outra face a quem lhes golpeia, entregam a túnica e a veste, andam 2000 passos com quem lhe obriga a andar 1000. E, seguindo o exemplo do apóstolo Paulo, suportam os falsos irmãos, toleram a perseguição e abençoam os que maldizem. O quinto grau da humildade é quando não esconde de seu abade nenhuma das más cogitações que aparecem em seu coração, nem qualquer pecado cometido, mas os confessa com humildade. Advertindo-nos quanto a isso, diz a Escritura: expõe ao Senhor a tua situação e espera nele. E também confessai ao Senhor, porque é bom e porque a sua misericórdia é eterna. E o profeta: eu te manifestei o meu pecado e não ocultei a minha injustiça. Eu disse: confessarei ao Senhor contra mim mesmo a minha injustiça, e tu perdoaste a malícia do meu pecado. O sexto grau de humildade é quando o monge se contenta de reconhecer que é o mais vil e baixo, julgando-se um operário mau e indigno ao fazer tudo o que lhe mandam, e dizendo com o profeta: e fiquei aniquilado sem saber porquê. Tornei-me diante de ti como um animal de carga, mas sempre contigo. O sétimo grau de humildade é não só declarar-se pela boca o mais baixo e vil de todos, como também acreditar nisso no mais íntimo do coração, humilhando-se e dizendo com o profeta: eu, porém, sou um verme e não um homem, o opróbrio dos homens e a abjeção da plebe. Depois de ter sido exaltado, fui humilhado e conturbado, e também para mim foi bom que tu me humilhastes,
para eu aprender os teus preceitos. O 8º grau da humildade é o monge não fazer nada que não lhe recomende a regra comum do mosteiro e o exemplo dos superiores. O 9º grau da humildade é quando o monge, refreado a língua e praticando o silêncio, não fala sequer para perguntar, pois a Escritura, segundo a Escritura, no muito falar não faltará pecado, e o loquaz não prosperará sobre a terra. O 10º grau da humildade consiste em não rir com facilidade e prontidão, pois está escrito: o insensato, quando se ri, levanta a sua voz. O 11º grau é quando, tendo o monge de falar, expressa-se com suavidade, humildade e gravidade, sem riso, falando poucas palavras irrazoáveis, sem usar um tom de voz ruidoso, como está escrito. Reconhece-se um sábio por suas poucas palavras. O 12º grau de humildade é quando o monge, não só no coração, como também no corpo, sempre expressa sua humildade, isto é, na obra de Deus, no oratório, no mosteiro, no jardim, na estrada, no campo, onde quer que esteja sentado, andando ou de pé, sempre está com a cabeça inclinada e com um olhar fixo no chão, considerando-se o tempo todo como réu por seus pecados, e já se imaginando no dia do tremendo juízo, e dizendo em seu coração o mesmo que disse o publicano no Evangelho, com os olhos fixos no chão. Senhor, sou pecador e não sou digno de levantar meus olhos para o céu. E o que disse o profeta: tornei-me todo encurvado e tenho sido humilhado de todos os modos. Por fim, tendo galgado todos esses graus de humildade, o monge alcançará aquela caridade de Deus perfeita, que exclui todo temor e lhe permite observar, sem esforço, e como que naturalmente, todas as coisas que outrora cumpriria com temor, fazendo tudo, não mais por medo do inferno, mas por amor de Cristo, por bom hábito e por amor da virtude. O Senhor, pelo Espírito Santo, dignar-se-á manifestar essa caridade em seu servo, purificado dos vícios e pecados.